No dia 18 de julho, a Igreja celebra São Frederico de Utrecht, que entrou para a glória em 838. Frederico nasceu por volta de 780, na região da Frísia, atual Holanda, e foi neto do rei Hadod. Desde jovem, Frederico foi educado por clérigos, destacando-se pela sua inteligência, piedade e dedicação aos estudos teológicos. Sob a tutela do bispo Rickfried, foi preparado para a vida clerical, sendo ordenado sacerdote logo após completar seus estudos. Dedicação pastoral e reforma espiritual. Como bispo de Utrecht, Frederico enfrentou o desafio de erradicar o paganismo persistente e promover a fé cristã nas regiões do norte, muitas vezes hostis à evangelização. Seu trabalho não se limitou à sua diocese, ele estendeu seus esforços missionários a outras áreas, inclusive pregando junto com São Odulfo em regiões difíceis e perigosas. Frederico era conhecido por sua erudição e piedade, e participou ativamente de eventos importantes da Igreja, como o Sínodo de Mainz em 829, onde foi elogiado por seu conhecimento e compreensão da fé. Ele também contribuiu para a vida intelectual da Igreja, sendo atribuído a ele a biografia O Vita S. Bonifacio e uma oração à Santíssima Trindade que foi amplamente utilizada nos Países Baixos. Coragem e martírio. Um dos aspectos mais notáveis de sua vida foi sua coragem ao confrontar a Imperatriz Judite, esposa do Imperador Luís, o Bonacheirão. Frederico não hesitou em denunciar publicamente os escândalos morais da Imperatriz, o que lhe rendeu inimigos poderosos. Acredita-se que, por causa dessa oposição, a Imperatriz tenha mandado assassinar Frederico. Em 18 de julho de 838, após celebrar a missa, Frederico foi esfaqueado por 2 assassinos. Suas últimas palavras foram: "Eu louvarei o Senhor na terra dos vivos." Lições de fé. Firmeza na fé. São Frederico nos ensina a importância de manter-se firme na fé, mesmo diante de adversidades e perseguições. Sua vida é um exemplo de como a defesa da verdade e da moral cristã deve ser priorizada acima de interesses pessoais ou políticos. Dedicação ao Evangelho. A dedicação de Frederico à evangelização e à erradicação do paganismo demonstra a necessidade de um compromisso contínuo com a missão de espalhar a fé cristã. Ele não se limitou às áreas seguras, mas corajosamente pregou em territórios hostis, mostrando a importância de levar a mensagem de Cristo a todos os cantos. Integridade moral. Sua crítica à Imperatriz Judite destaca a importância de viver e promover uma vida moralmente íntegra. Frederico não comprometeu seus princípios, mesmo sabendo dos riscos, e isso serve como um exemplo de integridade para todos os cristãos. Educação e intelectualidade. São Frederico valorizava a educação e a erudição como ferramentas para fortalecer a fé. Ele fundou escolas monásticas e incentivou o estudo das Escrituras, mostrando que o conhecimento e a fé andam de mãos dadas. Perseverança e sacrifício. O martírio de Frederico é um testemunho poderoso de perseverança e sacrifício em nome da fé. Ele nos lembra que, às vezes, seguir a Cristo pode exigir o sacrifício supremo, mas que essa entrega é recompensada com a glória eterna. São Frederico de Utrecht, rogai por nós. No dia 18 de julho, a Igreja celebra Santo Arnulfo de Metz, que entrou para a glória no ano de 641. Arnulfo nasceu em Metz, na antiga Gália, em 582, em uma família de nobreza cristã. Desde jovem, demonstrou uma profunda devoção e interesse pelo serviço a Deus, inspirado pelos exemplos de sua família e pela atmosfera espiritual que permeava a sua casa. Em sua juventude, Arnulfo recebeu uma educação esmerada, aprendendo não apenas as artes da cavalaria e da administração, mas também os princípios fundamentais da fé cristã. Casou-se com uma aristocrata, com quem teve 2 filhos, e logo se viu envolvido nas intrigas políticas de seu tempo. A região da Gália era palco de constantes disputas entre os reinos francos, marcadas por violência e corrupção. Após a morte do rei Teodeberto II, sob cujo serviço Arnulfo havia trabalhado, a região caiu sob o domínio de Clotário II, rei dos francos. Reconhecendo a reputação de integridade e piedade de Arnulfo, Clotário II o chamou para servir como conselheiro real e educador de seu filho, Dagoberto. Sob a tutela de Arnulfo, Dagoberto cresceu não apenas em conhecimento secular, mas também em virtude cristã, tornando-se conhecido como um dos reis mais justos da história cristã. A influência de Arnulfo não se limitou ao ambiente cortesão. Em reconhecimento à sua santidade e capacidade de liderança, Clotário II o nomeou bispo de Metz.
Arnulfo assumiu o cargo com humildade, consciente de suas próprias fraquezas, e se dedicou ao serviço espiritual e pastoral da diocese. Participou ativamente dos concílios nacionais de Clichy e Reims, contribuindo para a defesa e expansão da fé católica na Europa da época. Um episódio famoso ilustra a profundidade de sua devoção, sentindo-se indigno do episcopado devido a seus pecados, Arnulfo lançou seu anel no rio Mosela, suplicando a Deus um sinal de perdão. Milagrosamente, o anel foi devolvido dentro de um peixe, confirmando sua eleição divina e fortalecendo sua autoridade espiritual perante o povo de Metz. Após anos de serviço como bispo e conselheiro real, Arnulfo sentiu o chamado para uma vida mais contemplativa. Juntou-se ao mosteiro fundado por seu amigo Romarico, outro abandonante da corte real, onde passou seus últimos anos em oração intensa, penitência e serviço aos necessitados. Santo Arnulfo de Metz faleceu em 18 de julho de 641, no mosteiro que havia escolhido como seu refúgio espiritual. Seu corpo foi honrado e enterrado na basílica que leva seu nome, tornando-se um local de peregrinação e testemunho contínuo de sua vida dedicada a Deus e ao próximo. Santo Arnulfo de Metz é lembrado não apenas por sua vida de virtude e serviço, mas também por alguns relatos de milagres que destacam sua proximidade com Deus e seu poder de intercessão. Entre os milagres atribuídos a ele, um dos mais conhecidos é o episódio do anel que retornou milagrosamente dentro de um peixe, após ser lançado no rio Mosela como um sinal de humildade e busca pelo perdão divino. Além deste milagre, a vida de Arnulfo nos oferece várias lições valiosas. Humildade e confiança em Deus. Arnulfo demonstrou uma profunda humildade ao reconhecer suas próprias fraquezas diante de sua nomeação como bispo. Seu gesto de lançar o anel no rio Mosela e receber um sinal milagroso de perdão nos ensina sobre a importância da humildade e da confiança na providência divina em nossas vidas. Integridade e testemunho cristão. Mesmo em um período de instabilidade política e corrupção, Arnulfo permaneceu firme em sua fé e integridade. Ele não apenas serviu como conselheiro real, mas também educou o jovem príncipe Dagoberto nos princípios do amor cristão e da justiça, influenciando positivamente seu reinado. Vocação e discernimento. Arnulfo soube discernir sua vocação ao deixar suas posições políticas e eclesiásticas para viver uma vida monástica no mosteiro. Sua decisão de dedicar seus últimos anos à oração, penitência e serviço aos necessitados nos inspira a discernir e seguir a vontade de Deus em nossas próprias vidas. Intercessão e exemplo de santidade. Os relatos de milagres atribuídos a Santo Arnulfo destacam sua capacidade de interceder junto a Deus em favor dos necessitados. Sua vida de santidade e os milagres associados a ele incentivam os fiéis a buscar sua intercessão e a seguir seu exemplo de amor a Deus e ao próximo. Em resumo, Santo Arnulfo de Metz nos ensina sobre a importância da humildade, integridade, discernimento vocacional e vida de oração. Seu legado continua a inspirar os cristãos a viverem uma vida dedicada a Deus e ao serviço aos outros, buscando sempre a santidade e a vontade divina em todas as circunstâncias da vida. Santo Arnulfo de Metz, rogai por nós. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Tivoli o martírio de Santa Sinforosa, esposa de São Getúlio. No mesmo dia sofreram o martírio seus filhos Crescêncio, Juliano, Nemésio, Primitivo, Estacteno, Eugênio e Justino. Sinforosa recebeu bofetadas no rosto, foi suspensa pelos cabelos, atirada ao rio. Seus filhos foram amarrados em postes e mortos pelo punhal. 2 graus século. Em Silistria, na Romênia, o santo mártir Emiliano, que foi precipitado num forno alto. Era imperador Juliano apóstata.